Olá, boa noite a todos os queridos amigos do CESFAM. Recebam o meu abraço fraterno e carinhoso. Muita saudade de estar aí pessoalmente com vocês, mas enquanto isso não é possível, a gente está aqui dialogando via internet e tentando levar o melhor de nós e que espero que alcance vocês, tá bom? Eu queria já antecipadamente agradecer a oportunidade que a casa me dá de trabalho, de ser útil, isso é muito importante, de falar de doutrina espírita, que é algo que me deixa muito feliz e me enche muito de prazer, né? Bom, o tema da noite de hoje é Kardec, nascimento, trajetória e sua missão na Terra. Falar de Kardec é algo desafiador, mas é algo também muito gratificante, especialmente neste mês, que comemoramos aí a data de nascimento de Kardec, no dia 3 de outubro. Relembramos o seu nascimento e aí a gente vai relembrar todo o seu trabalho, toda a sua trajetória, e nos enche o peito de gratidão e de reconhecimento a essa figura tão importante para nós espíritas, para o espiritismo, e que nos deixou um legado aí muito importante, muito enriquecedor. Então a gente vai tentar aí em alguns minutos falar um pouco sobre essa figura, falando um pouco do seu nascimento, da sua trajetória, mas vamos marcar e focar realmente no seu trabalho, com a codificação do espiritismo e tudo o que isso mudou a história do povo francês e do mundo, porque o advento do espiritismo veio para marcar uma nova era para a humanidade. Daí a gente tira a importância do trabalho de Kardec, nosso querido Allan Kardec. Então, Allan Kardec, ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Certo? E se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele estudou no Instituto Verdun, na França, com o professor Pestalozzi, que Kardec vai chegar a dizer, sobre esse tempo que ele passou lá com Pestalozzi, que esse tempo foi decisivo na vida dele. Nenhum dos seus biógrafos vai dizer que Pestalozzi pode ser considerado o pai espiritual de Kardec, porque ali naquele instituto, na sua vivência, na sua formação acadêmica, ali no Instituto Yverdon, Kardec pôde, desenvolver toda a sua capacidade de observação, de critério científico, de racionalidade, tudo que serviu de material, de ferramenta para que posteriormente ele fosse desenvolver o trabalho com o espiritismo. Então ali foi realmente uma escola muito importante para o desenvolvimento múltiplo de Kardec, porque Kardec desenvolveu várias habilidades lá no Instituto Yverdon, devido também à moderna, Pestalozzi é considerado o pai da moderna pedagogia, Então ele bebeu na fonte de Pestalozzi e aprendeu muito, E também mais na frente desenvolveu os seus métodos e foi muito reconhecido por isso na França. E antes do espiritismo, Kardec já tinha uma carreira. É bom a gente frisar isso. Kardec não era o Hippolyte, o Denisard, não era um mero desconhecido na França, não, ele já tinha uma carreira muito bem sucedida, já era uma pessoa conhecida do povo francês, das autoridades, dos professores, Kardec, ele inclusive, ele tinha a reputação de ser o mestre da pedagogia moderna e o seu nome estava escrito em importantes obras bibliográficas. Kardec, ele escreveu muitos livros também na área da pedagogia e de algumas outras ciências. Então ele não era um mero desconhecido, era alguém que já tinha um nome, na França. Em 1832, acontece um fato importantíssimo na sua vida, que é o casamento com Amélie Gabrielle Boudet, que era professora, poetisa, artista plástica. E esse casamento vale o registro porque ele foi de extrema importância
para Kardec também, porque Kardec, esse casamento, né, de companheirismo, de apoio, né, tudo, a cumplicidade que ele tinha com a Amélie, tudo isso foi muito importante para dar a ele a segurança necessária para ele desenvolver o seu trabalho. A Amélie foi uma companheira que o ajudou muito, que o estimulou muito em todo o seu trabalho. E aí, em maio de 1855, né, Kardec, ele aceita, enfim, um convite do amigo, o Sr. Fortier, que já o vinha convidando já há algum tempo para assistir o fenômeno que eles chamavam de fenômeno das mesas girantes. Aí Kardec vai à casa da senhora Pleine Maison para assistir pela primeira vez uma sessão das mesas girantes. Né? E ele, perspicaz, né, clarividente, observador, ele vai sentir, né, que algo de momentoso estava acontecendo ali, que aquilo ali não era uma mera diversão, uma mera brincadeira, porque até então essas reuniões já vinham acontecendo há muito tempo. Vale ressaltar que a senhora Pleine Maison fazia parte da alta burguesia ou da alta classe francesa, né? A casa era cheia de pessoas, vamos dizer assim, de alto escalão, né? Da burguesia francesa, dos ricos franceses, né? E eles usavam essas mesas girantes, esse fenômeno, como uma mera diversão, como uma brincadeira. Eles não viam nesse movimento nada que fosse assim, que demandasse uma atenção ou que eles dessem importância, né, que aquilo deveria ter. Mas Kardec, no primeiro momento, já se impressionou e já começou a fazer as observações de cientista dele, né? Ele falou o seguinte: entrevi, diria ele, naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar a fundo. Então veja o quanto ele era diferenciado, porque todo mundo que ali entrava na brincadeira, na diversão, na futilidade, né? E ele não, ele entra ali, olha e vê logo alguma coisa, né, diferente, séria tem ali. A gente precisa observar, investigar e ver, porque não era possível que uma mesa desse respostas, né? As respostas que vinham sendo dadas eram respostas inteligentes, portanto elas deviam ter aí uma causa inteligente, né? Pensou Kardec. E assim ele fez, né? Começou a frequentar, a anotar, a observar, a organizar todos aqueles pensamentos, a formular perguntas, né? E foi desenvolvendo um método para avaliar aquelas comunicações. E isso foi se desenrolando, se desenvolvendo, né? E a gente hoje vê os frutos disso tudo, porque foi um trabalho, né, extenso, longo, minucioso, muito bem feito por Kardec. E essa foi a missão de Kardec, né? Kardec, quando ele começa a estudar esses fenômenos e se depara diante de uma nova lei, como ele mesmo diz, ele reconhece ali a sua missão, né? E a missão de Kardec é justamente trazer à luz o ensino dos espíritos, inaugurando uma nova era para a humanidade. E em uma reunião muito íntima, ele vai confirmar isso. Em junho de 1856, uma médium de 15 anos em transe, ela vai falar o seguinte para Kardec: Denizar, o machado está junto à velha árvore que deve ser decepada. Alguém tem que fazer isto, e és tu, Denizar, o vaso escolhido para esse mister, o eleito. Então, a espiritualidade confirma e assevera para ele: essa é a sua missão, Kardec. Essa é a sua missão, você foi escolhido, você foi eleito, né? E no primeiro momento, Kardec toma um choque, né? E ele faz uma pergunta, uma indagação ao espírito, ele diz: e se eu falhar? Que é natural que ele tivesse esse temor, né? Ele nem sabia ao certo o que é que iria encontrar no caminho, defrontar. E ele faz essa pergunta: e se eu falhar? E o espírito responde: não tem problema, né? Se você falhar, outra pessoa assume o seu lugar, porque vai ter que se dar.
vai ter que chegar. Chegou o momento, né, dessa nova lei chegar para a Terra. Então, se não for você, será outro, não se preocupe, né? E aí hoje a gente vê que Kardec não falhou, né? Ele não falhou, ele acertou, ele fez tudo, né, com muito cuidado, né, muito embasado, né, e trouxe essa maravilha que é a doutrina espírita para nós. E aí a gente vai ver que um ano após essa comunicação, em 1857, em 18 de abril de 1857, estava chegando, né, chegava a lume, vinha a lume a primeira edição do livro dos Espíritos, né, sendo o primeiro livro do Espiritismo, o primeiro livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. E foi um livro, assim, que causou, né, usando a gíria da atualidade, né, no meio científico, no meio religioso, principalmente, no meio filosófico. Então, assim, ele teve uma aceitação muito grande, também foi rechaçado, né? Houve diversas situações aí de censura aos livros, mas a mensagem conseguiu vencer, né? E após o Livro dos Espíritos vieram todas as obras que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas o que eu queria, né, mesmo dessa história toda, dessa caminhada de Kardec até chegar na doutrina espírita, né, era frisar alguns pontos da personalidade desse ser Kardec, desse espírito Kardec, né, alguns pontos que eu acho interessantíssimo, né, e que só faz crescer a nossa admiração por esse homem, né, pelo seu trabalho, pelas coisas que ele abriu mão, né, por tudo que ele se dedicou a trazer essa nova ciência, né, essa nova filosofia para nós, né? Então, o primeiro fato que nos chama a atenção é a mudança de nome, que não foi uma simples mudança de nome, né? Ele passa a não mais se chamar Hippolyte Léon Denis Rivail e assume o pseudônimo de Allan Kardec, né? Assumindo aí um nome de uma anterior personalidade sua, que ele teve a informação que tinha sido um druida, que tinha tido esse nome, e quando optou por fazer a mudança de nome, ele resolveu adotar o nome Allan Kardec. E é interessante que essa mudança de nome trouxe também, vamos dizer assim, é como se Kardec tivesse encerrado um ciclo, né, como educador, como professor, como pedagogo, né, como eu disse anteriormente, um homem muito conhecido, muito respeitado pela sua produção, né, como professor na França, e ele decide deixar tudo isso para trás. Ele decide apagar, né, encerrar, vamos dizer assim, essa história e dali por diante começar outra história, como Allan Kardec, porque ele não queria que se fizesse nenhum tipo de vínculo com o que ele iria apresentar agora, com o que ele tinha apresentado até então. Então, Kardec foi muito, vamos dizer assim, corajoso, né? Muito corajoso, em primeiro lugar. Foi muito honesto, né? Foi muito honesto, porque ele não quis se aproveitar também, né, da sua história já, da sua relativa fama. Então, assim, ele foi muito honesto, foi muito corajoso, e abrir mão, né, de uma identidade, assumir outra, assumir os riscos disso, foi muito corajoso. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é essa coragem realmente de Kardec, de mudar nome, de começar ali uma nova história, né? E isso causou choques, causou embates, enfrentamentos. A gente pode observar, quem assistiu o filme de Kardec, que ele teve ele era um homem da academia, era um homem científico, era um homem que já tinha conhecimento, inclusive, de magnetismo, já estudava magnetismo, né? Então,
a gente vê em algumas cenas do filme que ele tem algumas discussões, né, até com os seus companheiros de academia, por conta dessa nova visão dele, dessa mudança de visão dele, né? Então, a gente observa que foi muito corajoso, né? Da parte dele. Então, frisar essa parte da mudança de nome é muito importante. O segundo ponto que eu acho muito interessante é que Kardec se permitiu entrar em contato com o novo, sem preconceitos, sem pré-julgamentos, né? Então, ele, a priori, resistiu ao convite do Sr. Fortier, mas diante da insistência dele, ele decide ir, mas ele vai, né, e senta e olha e observa, né? Ele não faz nenhum pré-julgamento, ele não julga as pessoas que estão ali, nem seus objetivos, nem faz nenhum juízo de valor, né? Ele observa, ele senta e observa, usa a sua racionalidade, né, que ele aprendeu lá com Pestalozzi, né, e usa as suas qualidades, né, como o apóstolo da fé raciocinada. Kardec, ele era conhecido como o apóstolo da fé raciocinada, também conhecido como o Senhor Bom Senso, né, porque ele usava dessas características, usou dessas características para estudar, analisar, né, catalogar tudo e fazer um trabalho tão bem feito como é o da doutrina espírita, as bases, né, que ele deixou da doutrina espírita. Outro ponto, a dedicação extrema ao projeto abraçado. Assim, Kardec, no primeiro momento, demonstrou receio, medo, claro, algo desconhecido, algo novo para ele, mas quando ele resolveu abraçar o projeto, ele se entregou de corpo e alma, vamos dizer assim, a isso, trabalhou incansavelmente, né? E tanto que ele trabalhou exaustivamente a ponto da própria espiritualidade chamar a atenção dele, né? E algumas vezes pedir que ele desse pausas, que ele parasse, que precisava de alguns períodos de descanso, mas Kardec trabalhou incansavelmente para deixar para nós o legado que ele deixou, né? E não foi pouca coisa, gente. Em aproximadamente aí 14 anos, né, de trabalho, em aproximadamente 14 anos de trabalho, foram diversos livros. A gente fala muito do Pentateuco, que são os 5 livros básicos, mas tem outras obras, por exemplo, a Revista Espírita, que tinha tiragem mensal, né, e ela ficou de 1858 a 1869, o ano da sua morte, todos os meses uma revista, né? Teve, além do Pentateuco, outros livros, como o que é o Espiritismo, e outros menos conhecidos, como o Espiritismo em sua expressão mais simples. Então, assim, deixou uma literatura vasta em apenas 14 anos, né? E escrevendo com tinteiro, não tinha luz elétrica, eu gosto sempre de lembrar isso, né? Não era um período fácil, né, para se escrever, nem na parte, vamos dizer assim, material, dos materiais que tinha para utilizar, nem da sociedade da época, né? A sociedade da época, ela não estava interessada no espiritual, no sobrenatural, estava brigada na época com isso. Era uma sociedade extremamente materialista, né, focada em outras questões, né, tinha brigado com Deus, vamos dizer assim, e Kardec sair da ciência para vir para trazer à luz essa nova ciência, esses novos conhecimentos, tratando de questões espirituais, sobrenaturais. Então era algo que iria causar também muita estranheza e muito rebuliço na sociedade da época. Então foi um trabalho incansável de Kardec, e sem esquecer da figura de sua esposa Amélie, sua doce Amélie, que sempre o apoiou e o sustentou, né, nessa jornada. Além disso, Kardec chegou a fazer algumas viagens para algumas cidades da França, para alguns outros países próximos. Muitas cartas foram trocadas de outros países, né? Kardec orientando e dando informação e buscando informação, né, sobre o espiritismo, como estava sendo a chegada do espiritismo em alguns países. Então, assim,
foi muito trabalho. E também a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, Kardec, ele funda com alguns amigos a Sociedade Espírita, que vem a ser o primeiro centro espírita, né, da história do espiritismo. Então, veja que para 14 anos é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, isso tudo, né, numa época em que tudo era precário, como eu bem falei, né? E outro ponto que eu gosto de destacar e que me intriga, né, e ao mesmo tempo vamos dizer assim, apaixona muito é Kardec como entrevistador, né? O primeiro livro da doutrina espírita é um livro de perguntas e respostas. Então, Kardec age como um entrevistador, né? Ele entrevista os espíritos e eles o respondem. E eu acho interessantíssimo. Cada vez que eu leio o livro dos espíritos e eu vejo uma pergunta de Kardec assim, capciosa, eu dou um risinho assim, digo, meu Deus, só Kardec mesmo para fazer, né, esse tipo de pergunta, né? E às vezes ele insiste em algumas questões, né? E eu acho muito interessante tanto a forma como ele achou de lançar o primeiro livro de perguntas e respostas, que é até uma forma mais fácil, mais simples, que as pessoas se identificam mais e melhor, né? Não é uma coisa tão densa. E a pergunta, o teor das perguntas. Porque, assim, o que faz uma boa entrevista em si não é o entrevistado, é o entrevistador. Porque se o entrevistador não souber fazer as perguntas certas, utilizar as técnicas certas, ele não consegue atingir o entrevistado e tirar do entrevistado aquilo que ele quer saber. Então, o trabalho de Kardec como entrevistador é fenomenal. Quando vocês forem ler o Livro dos Espíritos novamente, observem detidamente, não a resposta dos espíritos, mas observe detidamente a pergunta que Kardec faz. As perguntas que Kardec faz são muito interessantes. São de uma pessoa realmente, de uma inteligência, de uma sagacidade, de uma capacidade muito grande, né? Então, assim, a espiritualidade acertou em cheio, né, quando escolheu Kardec, né? Eu tenho certeza que eles sabiam que ele ia dar conta e ele deu conta de uma forma maravilhosa. E eu fico muito admirada com o nível que é o Livro dos Espíritos, com o nível de perguntas que Kardec faz. Perguntas do tipo que a gente até então nunca tinha pensado. Que é Deus? Ninguém até então havia perguntado isso. O que é Deus, né? A gente sempre perguntou e sempre tratou Deus como ele fosse uma personalidade, né? Então era sempre quem é Deus. Então Kardec chega e diz que é Deus, né? Eu acho até, eu me atrevo a dizer, inclusive, que eu acho que algumas perguntas de Kardec surpreendiam até a espiritualidade, surpreendiam até os espíritos, viu? Porque as perguntas são muito interessantes, são fenomenais. Outras do tipo, o que é a alma? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí vai adiante, várias e várias perguntas muito interessantes que Kardec, né, fez e que obteve maravilhosas respostas dos espíritos, né? Então, a gente veja o trabalho de entrevistador de Kardec foi fenomenal, né? E aí esse trabalho de investigador, de pesquisador, vai levar a ele, né, a diversas obras, né, como eu disse, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, né, o Céu e o Inferno, a Gênese, né, tem também a obra póstuma, que é um livro que foi lançado após a sua morte, né, Kardec vinha desencarnar no dia 31 de março de 1869, né, em consequência de um aneurisma, e deixa aí algumas obras inacabadas, dentre as quais obras póstumas que foi lançado após a sua morte. Deixa a sua viúva, Amélie, né, que ainda ficou, né, e
não teve filhos, né? Kardec não teve filhos, mas dedicou a vida a educar muitas crianças. Kardec, ele tinha uma escola, né? Quando ele saiu de Verdun, que veio para Paris, ele abriu uma escola em que ele educava crianças e jovens, né? Então ele ajudou a educar muitas crianças e contribuiu muito para o sistema educacional da França, né? E seu nome está registrado lá nos anais da pedagogia, né? Como Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? É engraçado que hoje pouco se reconhece na França o seu trabalho como codificador do espiritismo, né? A França não é uma nação, vamos dizer assim, muito espírita. Sabemos que o Brasil no mundo, o Brasil é o país mais espírita do mundo, né? E a França não tem uma cultura assim muito, né, espírita, não é muito, não reconhece, como eu disse, muito esse trabalho de Kardec, mas do Sr. Hippolyte Léon, sim. Então, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento a essa figura. Kardec é uma figura admirável por tudo que produziu, né, pela seriedade com que conduziu tudo, né, por trazer com fidelidade o ensino dos espíritos. Kardec era muito criterioso, né, ele contribuiu muito. Vale dizer que Kardec não só transcreveu o que os espíritos disseram, a gente vai ver nas obras que Kardec ele comentava o que os espíritos diziam, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, a gente vai ver muita escrita de Kardec, muita fala de Kardec, nos outros livros também. Então, Kardec sempre dava seus comentários, o seu parecer, né? Ele teve a liberdade de fazer isso e teve a liberdade também de organizar o pensamento, de fazer a organização como ele entendesse que seria melhor. Os espíritos trouxeram a mensagem e Kardec organizou da melhor maneira possível, e tudo isso foi aprovado pela espiritualidade. Kardec era muito bem assessorado pela espiritualidade, pelo seu mentor, né? Então, o seu mentor, o seu companheiro, também o Espírito São Luís, né? E tantos outros que o assessoravam, que o acompanhavam, porque a missão era grandiosa. A missão era importantíssima. Como eu disse, iria inaugurar a nova era da humanidade. Não era qualquer coisa, era muita coisa. Então Kardec tinha muito assessoramento e apoio, tanto dos desencarnados quanto dos encarnados. A gente precisa também reconhecer que ele recebeu também muito apoio de amigos que chegaram, né? Os amigos que fundaram com ele a Sociedade Espírita, os amigos que o ajudaram a lançar os livros, né? A sua esposa, Amélie, né? E tantos outros que acreditaram junto com ele na proposta do Espiritismo e investiram, tanto financeiramente, como seu intelecto, como investiram também energia para que esse projeto ele fosse bem sucedido e para que hoje a gente estivesse aqui falando de Espiritismo, de doutrina espírita, falando, né, de todas as orientações que os espíritos trouxeram e de principalmente Kardec vai lançar e vai nos trazer a nossa tábua de salvação. Qual é a nossa tábua de salvação? É a bandeira do Espiritismo trazida por Kardec. Fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira do Espiritismo. Essa bandeira trazida por Kardec através das mensagens dos Espíritos. E aí a gente deixa, né, nosso reconhecimento a isso tudo. E nós, né, por nossa parte, como espíritas, né, e como uma forma também de reverenciar o trabalho daqueles que nos antecederam, de reconhecer esse trabalho, de ser gratos por esse trabalho, o melhor que a gente pode fazer é vivenciar essa doutrina que a gente abraçou, que a gente escolheu, que a gente adotou para ser a nossa doutrina. E, além disso,
dentro das nossas possibilidades, divulgar essa doutrina de amor, de perdão, de concórdia, de fraternidade, de caridade, né? Porque a bandeira do Espiritismo é a bandeira de amor, é a bandeira da caridade, é a bandeira da fraternidade, do amar uns aos outros, é a bandeira do Cristo. E a gente não deve se envergonhar disso, né? A gente deve lançar aos quatro ventos, né? Essa mensagem, esparcir aos quatro ventos essa mensagem de amor. Não é fazer proselitismo, não é querer que todo mundo vire espírita, não é isso. Mas é realmente fazer, né, com que as pessoas possam, né, ter contato de alguma forma com essa doutrina, através especialmente das nossas atitudes. Porque é o que realmente as pessoas olham. As pessoas não dão tanta importância ao que a gente fala, elas dão importância ao que a gente mostra através das nossas atitudes. E nós estamos mostrando através das nossas atitudes que somos espíritas, que somos cristãos? Essa é a grande pergunta. Porque esse é o legado. E é isso a nossa contribuição para a divulgação da doutrina. Não é só falar dela, né? Não é só citar as questões do Livro dos Espíritos, compartilhar o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou como está muito em voga, né, divulgar as frases de Chico Xavier na internet. Não é isso. É demonstrar no nosso dia a dia, em como a gente se relaciona com o outro, em como a gente se relaciona com o divino, em como a gente se relaciona conosco mesmo, que nós somos espíritas, que nós abraçamos essa doutrina que ilumina consciências, que liberta a gente das amarras, da castração, né, do nosso passado, né, especialmente da nossa herança aí, religiosa, que nos castrava, que nos impedia de ver Deus na sua plenitude, né, de nos aproximar de Deus. Então, tudo isso é a nossa libertação. Então, o Espiritismo nos proporcionou isso. Então, que a gente possa demonstrar isso aos outros através das nossas atitudes. Então, neste outubro, né, que a gente lembra, traz à memória o nascimento do nosso querido Kardec, a melhor homenagem que a gente pode fazer a Kardec é fazer um bom uso das informações que ele nos trouxe, né, fazer um bom uso de tudo que ele deixou para a gente. Então era essa mensagem que a gente tinha para vocês na noite de hoje. Eu espero de coração que alguma coisa tenha ficado aí para vocês, que vocês consigam também reconhecer, né, esse trabalho de Kardec, reconhecer a importância desse trabalho, né, e que a gente possa cada um dar a nossa contribuição para que essa mensagem continue chegando a mais pessoas, né? E a missão da casa espírita, né, é justamente manter acesa essa chama, manter as portas abertas para que essa luz possa alcançar mais pessoas, tá bom? Então, um beijo grande a todos os amigos do SESFAM, muito obrigado, né? E que a gente possa estar logo juntos de novo, fisicamente, para a gente se abraçar como a gente gosta de fazer. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e viva Kardec, viva Jesus!